Meus amigos, vamos a mais uma questão comentada, mais uma vez a Banca Fumarc, mais uma vez uma questão do ano de 2018, portanto, no momento em que eu estou gravando, uma questão recentíssima. Não sei quando você está vendo. Vamos a ela. Ela diz assim: observe o termo destacado abaixo. Assistindo a Nemo pela 59ª vez, meu filho enfia o dedo no nariz. O termo que exerce a mesma função que a Nemo é: a gente mente a torto e a direito. B. Com relação a enfiar o dedo no nariz, contudo. C. Para ver se eles crescem ou florescem, melhor se restringir ao vaso de girassol. E letra D. Se todos falassem a verdade, teríamos que admitir. Vem aqui comigo. Essa questão é uma questão de análise sintática, que é um dos assuntos que as pessoas costumam ter bastante dificuldade. Então, alguns de vocês já têm, obviamente, uma noção. Alguns de vocês têm até uma segurança maior. Coloque a questão na sua tela, congele a sua imagem, pense a respeito e, inclusive, em seguida, venha aqui falar comigo. Muito bem. Espero que você tenha feito o que eu pedi. Olha a frase. Assistindo a Nemo. Nós temos um A aí na frase que está antes da palavra Nemo. Nemo é o nome daquele peixinho, procurando Nemo. Então, esse Nemo é uma palavra masculina. Por isso que esse A não está craseado. E o A, antes de uma palavra masculina, ele não é um artigo, ela é uma preposição. Então, na verdade, quando eu tenho termos preposicionados, eles exercem funções sintáticas distintas. E eles não perguntaram que função sintática é essa. Eles só disseram que tem uma dessas quatro que tem a mesma função sintática de a Nemo. Olha na tela. Se você marcou a letra D de dado, você errou. Se todos falassem a verdade, esse A não é uma preposição. Esse A é um artigo. Verdade é uma palavra feminina. Se todos falassem o que eu quero ouvir. Se todos falassem o verdadeiro sentido. O masculino aceita o artigo o, esse A de a verdade é um artigo. Então, a função sintática de a verdade é de objeto direto. Tá? Agora, o termo preposicionado, ele pode ser não um objeto direto. O termo preposicionado, ele pode ser um objeto indireto. O que é um verbo? O que é um objeto indireto? É o complemento de um verbo transitivo indireto. Ele completa verbo transitivo indireto. Um dia, você já ouviu numa aula de português que o correto é você dizer assim: assistir ao filme, assistir a uma peça, assistir ao jogo. Mesmo que você fale assistir o filme, assistir o jogo. Aí assistindo a Nemo. Esse A está introduzindo um termo que completa o sentido do verbo assistir. Por exemplo, vai assistir a um musical. Então, quando eu coloco que vai assistir a um musical, esse A é uma preposição, porque isso aqui é masculino. E esse a, um musical, está complementando o verbo assistir. Isso é um objeto indireto. Se você marcou na tela a letra B de bola, você errou. Porque esse a enfiar o dedo, tudo bem, vem aqui comigo. Esse a é uma preposição também, porque a palavra enfiar é um verbo. Eu não uso artigo feminino antes de verbo. Só que a enfiar o dedo, veja aí na tela, é um termo preposicionado que está ligado não a um verbo, mas à palavra relação, que é um substantivo, a relação. Então esse termo não é um objeto indireto como a Nemo. Esse termo é um complemento nominal. Então, um termo preposicionado, ele pode ser um complemento nominal se ele está completando uma palavra que precisa de complemento e não é verbo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a assistência às aulas é obrigatória.
Então, quando eu coloco que a assistência às aulas é obrigatória, esse às aulas tem um A craseado. E um dia você aprendeu, se aprendeu, não sei, mas você já ouviu dizer, que crase é a fusão de uma preposição a com o artigo a. Então, esse termo está complementando assistência, que não é verbo. O verbo é, o verbo ser, isso é um substantivo, a assistência. Então, eu tirei a letra D, que é um objeto direto, e tirei a letra B de bola, que é um complemento nominal. Olha na tela, acertou a questão quem marcou a letra C. Melhor se restringir ao vaso. Você se restringe a algo. Então, se você se restringe a algo, esse ao vaso de girassol está complementando o verbo restringir. Mas eu ainda posso ter um termo preposicionado que é um adjunto adverbial. Então, se ele é um adjunto adverbial, ele é um termo preposicionado ligado a verbo também. E aí eu posso confundir. Quando é que é um objeto indireto, quando é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial é uma expressão que indica geralmente modo, ou que indica tempo, ou que indica lugar. Tem outros. Mas os adjuntos adverbiais preposicionados costumam ser de modo, de tempo e de lugar. Olha na tela. Olha a letra A. A gente mente, a torto e a direito. Eu posso entender que a torto e a direito, esse A é uma preposição, porque torto é masculino, então isso não é um artigo. E mente é um verbo. Mas onde é que a gente mente? A torto e a direito, por aí. Quando a gente mente? A torto e a direito, sempre. Isso não é um tempo propriamente dito, não é um modo propriamente dito, não é um lugar. Mas isso é uma circunstância adverbial. A gente mente, ponto. Mas eu não posso colocar, é melhor se restringir. Restringir a quê? Então, essa para mim não é uma questão muito fácil. Porque esse não é um assunto muito fácil. Eu fico feliz se você não marcou a letra B, porque está complementando o nome, e não marcou a letra D, porque não é preposição. Se você marcou A ou C, acertou a questão quem marcou a letra C. Mas a letra A você não fez papel muito feio, não. O negócio é o seguinte, gente. Nós estamos para lançar aqui no nosso portal, olha aí na tela, www.ivalonline.com.br, um curso de português teórico para os cargos da Polícia Civil de Minas Gerais. Você vai encontrar no nosso site um produto chamado Desmontando Texto, porque eu vou pegar texto da banca Fumarc e vou tratar assuntos como este aqui. Hoje eu peguei esse assunto pela questão, mas vou tratar assunto como esse baseado nas estruturas sintáticas do texto que foi de uma prova da Fumarc. Então, se você está se preparando para o concurso da Polícia Civil de Minas, ou ainda que não seja para a Polícia Civil, o que nós vamos fazer com esse texto da Fumarc serve para você fazer prova de qualquer banca. Então, olha aí na tela mais uma vez, anote o nosso endereço, www.ivalonline.com.br, e aguarde a nossa divulgação de um curso para a Polícia Civil de Minas Gerais. Aquele abraço, gente.